Ex-Flamengo Andréas Pereira entra na mira de 3 equipes da Premier League. O Fulham espera receber uma quantia entre 30 e 35 milhões de euros pelo jogador. O meio-campista Andréas Pereira está no radar de diversos clubes da Premier League para a próxima temporada, após se destacar pelo Fulham nos últimos anos. Com contrato válido até junho de 2026, Pereira está ansioso para definir seu futuro após a Copa América. Sua prioridade é retornar à Champions League, competição que já teve a oportunidade de disputar enquanto defendia o Manchester United. Nesse contexto, o Aston Villa, que garantiu vaga na competição, surge como uma possibilidade atraente para o jogador brasileiro. Aston Villa, Newcastle e Tottenham demonstraram interesse no jogador e já iniciaram conversas com seu empresário, Kyajo Rabchian. Valor definido. Os Magpies têm um projeto ambicioso e disputaram a Champions nesta temporada, enquanto os Spurs têm uma história recente de participações na competição europeia e se classificaram para a próxima Europa League. O Fulham, clube atual de Andréas Pereira, considera o jogador como um de seus principais ativos e espera receber uma quantia entre 30 e 35 milhões de euros por sua transferência. Há uma expectativa de que o mercado aqueça ainda mais após a participação do jogador na Copa América, o que pode resultar em ofertas mais vantajosas. Após uma passagem de altos e baixos pelo Flamengo, Andréas Pereira chegou ao Fulham vindo do Manchester United por uma quantia relativamente modesta de 10 milhões de libras. Apesar das dúvidas iniciais, o brasileiro se estabeleceu como peça fundamental no meio-campo dos londrinos, contribuindo para 2 boas temporadas na Premier League. Corinthians, Botafogo, Vasco, Flamengo e mais, as maiores dívidas do futebol brasileiro. A atual dívida do clube paulista bate na casa de 1,58 bilhão de reais. Corinthians lidera a lista dos times que mais devem no Brasil. O Corinthians é o clube do futebol brasileiro com a maior dívida em 2024. Segundo o levantamento da Ernst Young, a atual dívida do gigante de Itaquera bate na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pendência do Corinthians é dividida em 2 setores. 886 milhões de reais sem o estádio e mais de 700 milhões de reais relacionado ao estádio do clube, a Neoquímica Arena. O Timão é o clube com o maior atraso tributário disparado, 602 milhões de reais. O Botafogo é o segundo da lista dos 10 times que mais devem no país em 2024. O Glorioso, que pertence a John Testor, tem sua dívida avaliada em 1,3 bilhão de reais. Ranking. O Atlético Mineiro forma o top 3 com uma dívida de 824 milhões de reais, seguido por Vasco, 749 milhões de reais, e Cruzeiro, 719 reais, que fecha os 5 clubes do futebol brasileiro que mais devem na atualidade. A título de comparação, o Atlético PR está zerado em relação a dívidas. Hoje o Furacão não tem nenhuma pendência a ser quitada. O mesmo quase vale para o Fortaleza, 6,6 milhões de reais, e Flamengo, 63 milhões de reais. Seguindo o ranking, aparecem São Paulo, 667 milhões de reais, Santos, 606 milhões de reais, Fluminense, 597 milhões de reais, Palmeiras, 537 milhões de reais, e Grêmio, 526 milhões de reais. Corinthians, 1,5 bilhões reais. Botafogo, 1,3 bilhões reais. Atlético Mineiro, 824 milhões de reais. Vasco, 749 milhões de reais. Cruzeiro, 719 milhões de reais. São Paulo, 667 milhões de reais. Santos, 606 milhões de reais. Fluminense, 597 milhões de reais. Palmeiras, 537 milhões de reais. Grêmio, 526 milhões de reais. Internacional, 519 milhões de reais. Bahia, 422 milhões de reais. Bragantino, 408 milhões de reais. Flamengo, 63 milhões de reais. Fortaleza, 6,6 milhões de reais. Atlético PR, 0. Tite pode acionar 5 jogadores no Flamengo devido a possíveis desfalques de peso. Treinador terá que encontrar soluções dentro do elenco, já que deve ter desfalques de peso. Opções de Tite no Flamengo. O Flamengo deve ter desfalques importantes devido à disputa da Copa América. O técnico Tite pode ficar sem alguns jogadores de peso por até 9 partidas. Nomes como Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Vina podem permanecer com a delegação do Uruguai, além de Pulgar, que já está garantido na seleção do Chile.
Com isso, o treinador rubro-negro terá que procurar soluções no elenco para suprir as carências e jovens podem ganhar espaço na equipe, segundo o portal Netfla. Lohan, meia de apenas 17 anos, é quem pode ter mais espaço. Ele subiu ao profissional em 2023 e foi ganhando espaço na equipe. Em sua segunda partida entre os titulares, ele teve a missão de substituir Arrascaeta. Nesta temporada, atuou em 12 jogos com 1 gol e 3 assistências. Igor Jesus é outro que pode ter oportunidades. Com Alan lesionado no começo do ano, ele ganhou chances e agradou Tite e comissão técnica. Com o retorno de Alan, ele acabou perdendo espaço, mas durante a Copa América, o volante é um forte candidato, com pulgar na seleção e desfalque de Alan, lesionado. Vitor Hugo é considerado um dos nomes mais promissores da base, mas não recebeu muitas chances como titular com Tite. Mesmo assim, ele pode atuar em diversas posições no meio-campo e ataque. Outro é Matheus Gonçalves, pedido do treinador para permanecer, mas até aqui só atuou em 6 jogos. Entretanto, também é um jogador polivalente. Por fim, Everton pode ser outra opção. Ele entrou apenas em 4 jogos, mas pode receber chances na posição que é carente do elenco. Varela deve ser desfalque e o time deve ter. Flamengo, empresa aliada de Bayern e Palmeiras conversa para se envolver em negócio de 2 bilhões de reais. O rubro-negro tem o sonho de construir um novo estádio e estuda formas de fazer isso ser rentável desde o início das obras. O Flamengo quer muito construir um novo estádio e deixar o Maracanã de lado. A Allianz Arena pode estar mais perto do que se imagina e conversas acontecem nos bastidores. A empresa aliada de Bayern de Munique e Palmeiras está em tratativas com o Mengão para injetar muita grana no projeto audacioso de transformar o terreno do gasômetro em um inferno rubro-negro. O presidente Rodolfo Landim crê que o sonho deva ser rentabilizado desde o começo e antes do início das obras ter certeza de onde sairão os recursos para a construção da ideia. A SAF é uma das possibilidades levantadas pelo mandatário na Gávea. Outra frente são os acordos por naming rights e possíveis parcerias que podem acontecer para retorno a longo prazo. Novo estádio do Flamengo pode custar 2 bilhões de reais. Landim quer que antes das eleições tudo esteja preparado para que o novo estádio do Flamengo saia do papel e comece a ser realidade para os torcedores. A capacidade pode ser mais de 80 mil. Calcula-se que o projeto pode chegar aos 2 bilhões de reais diante de um objetivo de fazer uma arena a nível europeu e com estrutura para receber um público alto frequentemente. A média de público do Fla como mandante em 2023 foi de 53.983 pessoas. O crescimento é de aproximadamente 12% em relação ao ano anterior e bate o ano mágico de 2019. Muitos flamenguistas acreditam que o Maracanã vai virar um elefante branco sem a presença do CRF. Enquanto isso, adversários do time carioca enxergam por outro lado e veem como forma de ocupar mais o estádio. Flamengo pode fechar com gringo acima da média avaliado em 103 milhões de reais. Rubro-negro carioca pode aproveitar a janela do meio do ano para buscar novas peças. O Flamengo segue de olho na janela de transferências. Vivendo um grande momento na atual temporada do futebol brasileiro, o rubro-negro quer se reforçar ainda mais. No início da temporada, nomes como os de La Cruz e Matias Vina foram contratados. Posteriormente, o clube ainda contou com as chegadas de Léo Ortiz e Carlinhos. Porém, para o meio do ano, a diretoria ainda tem alguns grandes objetivos. Entre eles, está a busca por um novo lateral direito e também por um ponta do mesmo lado. Flamengo de olho em mais um estrangeiro. O jornalista Fabrício Lopes conta que internamente, o nome que agrada ao Flamengo é do colombiano Daniel Munhoz. Atualmente o jogador defende o Crystal Palace, sendo um dos destaques da equipe. Porém, ainda de acordo com a fonte, os valores são considerados altos. Desta forma, neste momento, o clube trata como prioridade a chegada de um novo ponta. Michael é um dos alvos. Daniel Munhoz chegou ao Crystal Palace nesta temporada e tem contrato até o meio de 2027. Além disso, segundo o Transfermarkt, é avaliado em 18 milhões de euros, cerca de 103,5 milhões de reais. O jogador, inclusive, fará parte do elenco da Colômbia na Copa América de 2024. Revelado pelo Atlético Nacional, Munhoz, que está com 28 anos, ainda soma uma passagem bastante positiva pelo Genk da Bélgica.